possa os irmãos necessitados de tuas benesses serem assistidos. Pedimos também por aqueles irmãos que estão nos leitos dos hospitais, se convalescendo, se recuperando das enfermidades. Pedimos também pelos irmãos que estão encarcerados, cumprindo suas penas, por aqueles irmãos que estão nas ruas, no relento, que possam obter a assistência dos irmãos benfeitores. Pedimos também pelos irmãos sofredores, enfim, por todos aqueles que estão necessitados. Agradecemos a noite de hoje, dizendo assim seja. Hoje não teremos o auxílio aqui do notebook, hoje será mesmo aqui do smartphone na mão, né? E a gente vai falar o capítulo 23 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, com o título Auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobram no impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressões que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. É necessário, porém, estejamos de atalaia, no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incansavelmente dos bens que Ele nos enriquece. Auxiliar o nosso próximo, como cristão, como espírita, é um dever fundamental para que ponhamos em prática a lei da caridade pedida pelo amado Mestre Jesus, né? Quando auxiliamos o nosso próximo, seja em sociedade, seja no seio familiar, onde todos estamos inseridos, né? Muitas vezes dando um conselho, muitas vezes orientando o nosso irmão ao caminho a qual ele deve seguir, né? Nós, como pais, né, nós temos uma nobre missão aqui na Terra, além de educar, orientar os nossos filhos a seguir o caminho do bem, a seguir aquele caminho em que ele possa colher os frutos, né? Colher, vamos dizer assim, as benesses, né, de todo e qualquer pai e mãe que conduz o seu filho no caminho do bem, né? Então, auxiliar o nosso próximo, acima de tudo, é orientá-lo para trilhar um caminho do bem, um caminho de amor, onde ele possa ajudar o irmão necessitado, que muitas vezes, né, necessita de ajuda, não só ajuda material, como também, às vezes, até ajuda espiritual, né? Mais vale você fazer uma caridade moral do que uma caridade espiritual, né? A gente sabe que estamos aí num pós-pandemia, esse vírus que assolou o planeta em mais de 2 anos, né, realmente impactou diretamente, né, em todo o planeta, né? E não bastasse, temos aí um conflito lá no leste europeu, envolvendo o país que detém o maior arsenal bélico e atômico do mundo, a Rússia, e um paizinho ali vizinho, né, a Ucrânia, né, que está sendo bombardeado, massacrado, né, por aquele gigante chamado Rússia, né? E sabemos nós que, de acordo com a espiritualidade maior, né, trata-se da transição planetária, porque o planeta Terra, Clebinho, está longe ainda de ser aquele planeta de
de regeneração. Ainda estamos caminhando, né, paulatinamente, a passos curtos, né, para chegarmos a esse tão sonhado planeta de regeneração. E esses acontecimentos que estão ocorrendo no orbe, né, nada mais é do que a transição planetária. Nada mais é do que o que já estava escrito, né? E Jesus sabia, né, que isso tudo iria acontecer, né? Essas pandemias, esses conflitos, estas guerras, né, em que chegaria um dia em que a humanidade se redimiria do erro e que buscaria seguir um caminho de redenção, um caminho, né, em que chegássemos a tão felicidade, né? A gente sabe que a Terra, o ser humano, o planeta Terra, aqui, ó, a gente convive uns com os outros, aqui é uma grande escola. Então, o fato do Alessandro estar aqui inserido na sociedade crateuense, né, estar aqui, né, no Centro Espírita Boa Nova, dando minha colaboração, minha parcela de contribuição aqui, né? A gente vem aqui, estuda uma temática, discorre sobre essa temática, né? E vem falar aqui que o planeta Terra, né, a vida, a convivência em sociedade, nada mais é do que a pedra de toque, né, que vai nos lapidando a cada dia, Clebinha. Cada dia a gente passa por situações, vivencia situações em que a gente vai se melhorando. Pode ter certeza que muitas coisas que vêm para as nossas vidas, essa pandemia, foi para abrir os olhos da sociedade humana e mostrar que não era bem aquele caminho que a gente estava seguindo, né? Então, você auxiliar o teu próximo é você pôr em prática aquilo que o Mestre Jesus pediu, né? Que fora da caridade não haveria salvação. Então, se você pratica a caridade, se você auxilia o teu próximo, muitas vezes até dando aquela ajuda, né? A gente vê que os bairros pobres de Crateús ainda têm uma necessidade imensa, né, de bens materiais, né? Aqui mesmo temos bairros pobres, a Maratoã, nós temos aqui o Lixão, que vez por outra, né, as entidades, né, as ONGs aí fazem um trabalho assistencial lindo, né, de levar donativos, levar alimentos, levar roupas, muitas vezes não só um amparo material, como também um socorro espiritual àqueles pobres irmãos. Em dezembro passado, nós tivemos a oportunidade, né, de fazer um trabalho de doação, de distribuição de cestas básicas, Santos, lá no Lixão e também na comunidade, ali nos Revoltosos, ali para quem vai para o Poti, né? E a gente se depara, né, com muitas situações assim tristes, muitas situações, né, que as pessoas estão necessitadas. Esse pós-pandemia, principalmente nos grandes centros, em São Paulo, tem muitos irmãos nossos, Santos, que perderam os seus empregos e foram morar nas ruas. Eles montam barracas de camping e vão morar nas ruas. E aquelas entidades, aquelas instituições, né, vão assisti-los levando muitas vezes um sopão, muitas vezes um prato de comida, uma roupa limpa, um agasalho, né? E como diz aqui o texto aqui do livro do Emmanuel, o auxílio nada mais é do que você ajudar o teu próximo. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. Há algum tempo atrás, né, quando a humanidade ainda vivia a chamada Era das Trevas, né, onde os conflitos imperavam nos 4 cantos do globo, né, não existia ainda o espírito de solidariedade, né?
não existia ainda, o homem não tinha sido tocado, não tinha sido sensibilizado, né? E aquele período, entre os séculos 13, 14, 15, 16 e 17, né, foram períodos negros na história da humanidade. Com o advento do Espiritismo, que se deu em abril de 1857, quando Hippolyte Léon Denis Arrivel, né, pseudônimo de Allan Kardec, né, que era o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Arrivel, quando ele codificou a doutrina espírita, né, ele trouxe ao mundo, né, aquilo que Jesus prometeu, a terceira grande revelação da lei de Deus. Então, quando o primeiro livro, o livro dos Espíritos, foi codificado, a primeira pergunta, não subjetivando Deus, né, porque subjetivaria Deus se dissesse quem é Deus, né? É tanto que perguntaram, o que é Deus? E sabiamente a espiritualidade maior respondeu, inteligência suprema, causa primária, criador de todas as coisas, né? Então, com esta resposta, Allan Kardec, que foi emissário da espiritualidade maior ali, maravilhou-se com a resposta, uma resposta clara e concisa, né, sobre Deus, né? Então, com o passar dos anos, né, depois que Allan Kardec codificou a doutrina, a missão dele era de espalhar o Espiritismo para os 4 cantos do mundo, né? E o Espiritismo encontrou no Brasil, vamos dizer, o berço necessário para difundir-se, criar suas raízes, né? E depois veio o Chico Xavier, né, esse médium espetacular, que psicografou mais de 400 obras, entre elas esse livro que a gente está estudando, Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, né, que nos faz refletir sobre o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Se estamos todos nós aqui, Eric, todos nós estamos convivendo uns com os outros. Você que é professor, eu que sou um profissional de venda, né? Todos nós estamos inseridos na sociedade e nós trazemos uma missão, um papel de, muitas vezes, ajudar as pessoas que estão precisando de auxílio. Então, o verdadeiro auxílio, aquele auxílio cristão, nada mais é do que você realmente ajudar o teu semelhante. A gente sabe que esse pós-pandemia, as consequências do pós-pandemia é a pobreza, é a fome, é a miséria que ainda impera no mundo, né? Muitas vezes a falta de amor ao nosso próximo. As pessoas hoje, elas estão mais comprometidas em seguir o Evangelho de Jesus. Outrora, quando acontecia um acontecimento na sociedade humana, as pessoas não ligavam muito. Hoje já está diferente. Hoje, com o advento da internet, Clebinho, se acontece uma enchente, como aconteceu alguns dias atrás lá em Petrópolis, né? Felizmente a enxurrada, muita chuva, né? Ceifou a vida de mais de 200 irmãos nossos que morreram em consequência das enchentes. Mas que imediatamente as redes sociais se mobilizam, os grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, eles se mobilizam e vão prestar ajuda, levar o socorro, né, aqueles irmãos que foram vítimas, né, daquela hecatombe, daquela enxurrada. Em 2004, há 18 anos atrás, né, acontecia uma grande tsunami ali que afetou parte ali da Indonésia, da Tailândia, da Ásia.
não existia ainda, a internet ainda estava caminhando lentamente, Madalena, né? Mas ali as televisões se mobilizaram e foram prestar ajuda, prestar auxílio, né, àqueles irmãos, né? Sabe-se que naquele dezembro de 2004, aquela tsunami que afetou aquela região ali do globo, ceifou mais de 200 mil vidas. Então, mais de 200 mil pessoas tiveram o desencarne ali instantâneo, né? As placas tectônicas que se movimentam debaixo da terra, ali é uma região muito delicada, ali aquela região ali da Indonésia, ali da Ásia, ali do Japão. O Japão nada mais é do que um aglomerado de ilhas, né? Que agora mesmo, uns dias atrás, teve um terremoto lá de, não sei nem quantos graus foram na escala Richter, mas não causou morte, mas deu um espanto, né? E de tempos em tempos acontece isso na humanidade, que é para que a gente se exercite, que é para a gente usar o nosso bom senso, que é para sermos benevolentes, né, para com as pessoas. E dando continuidade aqui no livro aqui do Emmanuel, o homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com ele a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide, no campo social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem quaisquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro de sombra à margem do caminho, usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam a angústia, o medo, a solidão e secura. Ele fala mais ou menos aquele homem, aquele grande empresário, que tem os seus subalternos, que tem os seus empregados. Vamos dizer, o grande empresário que tem ali 30 empregados, ou 50 empregados, né? Aquele homem, ele tem sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela, né, aqueles empregados que garantem, através do trabalho, o crescimento da empresa, do comércio, né? Nós sabemos que a nossa Crateús é uma cidade polo, e que está vindo muitas benfeitorias aqui para a nossa cidade. Daqui uns dias será inaugurado um empreendimento ali, Atacadão São Mateus, que de uma certa forma vai gerar mais de 200 empregos diretos aqui para a nossa cidade. E que de uma certa forma vai impactar positivamente no comércio local, na economia local, né? Então você imagina um empresário daquele que tem diversos empreendimentos como um Atacadão São Mateus, eu acho que são mais de 1.000 funcionários que o mesmo tem, né? Então ele tem ali a missão de auxiliar através do empreendimento, né, aquelas pessoas que trabalham para ele, que através do trabalho, né, ali no final do mês vai conseguir o tão sonhado salário, né, o tão sonhado, né, o meu pai costuma dizer, né, ordenado, né, que vai sustentar muitas vezes até a família daquela pessoa, né. Então, a responsabilidade que se tem, né, de deter bens materiais é muitas vezes repartir com os que estão ali ao seu lado com você, né, através do crescimento daquela empresa, muitas vezes você repartir e auxiliar, né, ajudar aquele irmão, né, que trabalha, que colabora com você. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguindo os vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos que refletir a bênção de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, é estimularmos o exclusivismo,
O exclusivismo é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente, em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência eletiva. É aquela coisa, né, que diz no Evangelho de Cristo. Não deixe saber o que a vossa mão direita dá e a mão esquerda, mais ou menos assim, se você souber que me ajude aí, Clemente. Não deixe a mão esquerda saber o que faz a vossa mão direita, né? A gente não se deixar envaidecer. Muitas vezes você faz uma boa ação, né, mas você tem que fazer aquela boa ação em silêncio, para que os holofotes não se venham até você. Né? Ayrton Senna ele tinha essa benevolência para com os necessitados. Ele ajudava as pessoas, foi um grande atleta que infelizmente teve sua vida ceifada num grave acidente, né, automobilístico em 1994. Mas depois do seu desencarne, descobriu-se que ele ajudava muitas instituições de caridade. Não é à toa que depois da sua morte, a sua irmã, Viviane Senna, criou o Instituto Ayrton Senna, né, que faz um belo trabalho assistencial. Né. Cito também Chico Xavier Santos. Chico Xavier, os direitos autorais das mais de 400 obras que ele escreveu, ele seria milionário, mas na sua simplicidade, no seu desprovimento, era desprovido de interesses materiais, o mesmo fazia doações para entidades. Né? Ele recebia carros, recebia dinheiro, ele recebeu um Fusquinha nos anos 70, e esse Fusquinha ele mandou vender, e o dinheiro do Fusquinha mandou comprar cestas básicas, alimentos, e distribuir na comunidade pobre lá de Uberaba. Muitos fazem isso, fazem essa boa ação. Nós temos bons samaritanos, né, que fazem o bem ao nosso próximo. Né? Bill Gates mesmo, que está entre os 10 homens mais ricos do mundo, ele doa boa parte da sua fortuna a instituições de caridade. Hoje a gente sabe que o homem mais rico do mundo é aquele sul-africano Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, o dono da SpaceX, e ele também faz um trabalho, né, de ajuda. Esses grandes bilionários do mundo, eles têm esse compromisso social de ajudar, né, as comunidades mais pobres. Mas infelizmente ainda existe muito egoísmo, ainda existe muito orgulho no coração do ser humano, né? A gente vê que a desigualdade social ainda predomina no planeta, né? Nós temos uma imensa desigualdade social. Ainda tem muitos países pobres que precisam de ajuda, né? Na África mesmo, ali nós, vez por outra, mostram lá cenas de crianças em condições subhumanas, precisando de ajuda. Muitos atores de Hollywood, cito aqui a Angelina Jolie, faz um lindo trabalho de assistência, né, de auxílio, de ajuda humanitária. Boa parte da fortuna dela também, ela gosta de ajudar as crianças carentes. Não é à toa que ela adotou várias crianças, na sua maioria crianças descendentes de africanos, né, que ela adotou como filho. Temos também outro exemplo no meio global, entre os atores de Hollywood, o Kenny Rivers. Kenny Rivers, ele é tão benevolente para com as pessoas que, vez por outra, uma vez encontraram ele lá no metrô de Nova York, dentro do metrô, andando como uma pessoa comum. Né? Era seu aniversário, o mesmo comprou um bolo na padaria, botou uma vela ali, chamou os funcionários da padaria, e vamos cantar parabéns para mim. Conta-se também que uma pessoa que fazia parte da equipe dele lá, no filme Matrix, que foi campeão de bilheteria, tem até agora o Matrix 4, a pessoa se aproximou dele e disse que estava passando por uma necessidade financeira, estava passando por dificuldades financeiras. E ele, mais que de pronto,
imediatamente ele assinou lá um cheque para ela, deu um valor lá irrisório, perguntou se dava para cobrir a necessidade dela, ela agradeceu de prontidão. Né? E a gente encontra muitas pessoas, né, de coração bondoso que presta esse auxílio, né, presta essa ajuda. Com relação a essas 30 pessoas encarregadas que você falou, que esse papel através dessas 30 pessoas, suponhamos que na casa dele, cada um deles tenha mais 3 pessoas, a esposa e 2 filhos, então ele está beneficiando 120 pessoas. Verdade. Fazendo essa análise matemática, você tem razão. Eu aproveito até, cito também uma pessoa que prestou um imenso auxílio na época da Segunda Guerra Mundial, que virou até filme. A Lista de Schindler, Santos, Oskar Schindler. Oskar Schindler, ele era um industrial alemão, ele produzia panelas, utensílios, alumínio, né? Ele também fabricou armas para o exército alemão. E ele se sensibilizou com a situação dos judeus, dos campos de concentração, Auschwitz, Birkenau e outros. E ele ajudou. Ele abriu uma fábrica ali aos arredores de Auschwitz e contratou 1.500 judeus. E esses 1.500 judeus, ele salvou. Ele salvou esses judeus dos campos de concentração, que foi vamos dizer assim, um período assim negro na história da humanidade. Né? Dizem que quando acabou a guerra, em 1945, o exército aliado chegou lá nos campos de concentração e encontraram, Clebinho, mais de 200 toneladas de gordura humana, que era para fazer sabão, e mais de 200 toneladas de cabelo humano para fazer travesseiro. Por aí você imagina a intenção dos nazistas. Né? E tem também outra história, né, aproveitando aqui o gancho da Segunda Guerra, um cidadão que salvou as crianças. Tem até a história dele no YouTube, bem legal. O Santos pode até me ajudar aí, eu não estou lembrado aqui o nome dele. Ele pegou mais de 700 crianças, né? Ele levou para a Tchecoslováquia, aqueles países vizinhos, e depois de um certo tempo, o tempo se passou já nos anos de 1980 e tanto, a mulher desse cidadão, né, fazendo uma faxina lá no sótão dele, encontrou esse livro, e nesse livro tinha, né, a relação de mais de 500 crianças que foram salvas, né, dos nazistas. E essas crianças tomaram rumos, muitas foram para a Tchecoslováquia, para a França, para a Inglaterra, e o tempo passou. E lá na Inglaterra fizeram uma homenagem a ele, esse cidadão. Né? Reuniram todas aquelas crianças que já eram adultos e prestaram uma homenagem a ele, né? Que ele fez um lindo trabalho, né, de ajuda. Né? E essas crianças que hoje são adultos se casaram, se formaram, né? Uns são engenheiros, são médicos, né? Aí você imagina aí vamos dizer assim, o prêmio que esse cidadão ganhou. E ele falando lá que mantinha segredo durante muitos anos. E que ele não falaria para ninguém, porque o que ele fez não era para ser divulgado. Mas felizmente, né, a mulher dele descobriu e divulgou, e a rede de televisão britânica prestou essa homenagem. Aí fala também aqui que lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, que seria os holofotes, né? Aquilo ali que você fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem aparecer, é mais do que nosso dever, é mais do que a nossa obrigação. Né? E a gente, no dia a dia da gente, no cotidiano, muitas vezes até no labor diário, né, a gente tem que fazer mesmo, prestar esse auxílio. Aqui mesmo em Crateús, né, nós temos um hospital ali, né, que tem
muitas pessoas que muitas vezes até precisa até de uma visita, né? Você levar uma palavra de apoio, levar o amparo, dizer como está. Na rua mesmo a gente se depara com cada situação, Clebinho. Às vezes ali, em frente ao Hipernacional, às vezes a gente encontra pessoas, mendigos, sentados, parece que se acostumaram naquela vida, né? Não fazem outra coisa senão aquilo ali mesmo. E ficam pedindo a Cássio. Pedindo a um e a outro. Tem uma senhora que ela se senta, ela bota os filhos, Arilene, ao redor dela, e aí vai pedindo. Aí um dá 50 centavos, outro dá R$2, outro dá R$3. Aí talvez até ali no final do dia aquela pessoa já tenha o seu pão garantido na mesa, né? Outro dia eu estava ali no supermercado Cosmos comprando os mantimentos, aí se aproximou de mim um cidadão. Disse, rapaz, eu estou precisando de uma lata de óleo, estou precisando de 1 quilo de arroz, estou precisando de um pacote de feijão. Aí disse, rapaz, pois faça uma listinha aí que eu vou lhe ajudar. Né? Aí ele pegou ali, pegava uma coisa, pegava outra, pegava uma coisa, pegava outra. Né? Aí ele saiu, o pobre saiu tão satisfeito, disse assim, aqui já vou garantir aqui pelo menos uns 3 dias aqui de comida para mim. Né? Isso é consequência, né? Ainda o reflexo, né, do pós-pandemia. Né? A gente sabe que, de uma certa forma, a pandemia, a Covid-19, impactou diretamente na economia mundial. Foram muitas pessoas que ficaram desempregadas. Viu? Foram muitas pessoas que fecharam seus empreendimentos, principalmente quem trabalha na noite, né, no ramo de restaurantes, pizzarias. Mas, em contrapartida, também houve um aumento muito grande nos deliveries, né, os fast foods da vida. Foi criado um aplicativo, Fast Food, e o Fast Food faz o delivery, né, que é a entrega. Né? Isso aí foi uma coisa que cresceu muito. Né? E, em consequência disso, né, muitos se reinventaram. Muitas pessoas se reinventaram, né, procuraram empreender. Estava assistindo, Santos, agora, essa semana, uma reportagem, onde o número de MEIs cresceu muito. Né? Eu mesmo sou um MEI, eu sou um microempreendedor individual. Cresceu bastante, porque as pessoas perderam seus empregos formais, né, e foram se reinventar, Paulinho. Foram inventar alguma coisa para fazer, para vender. Né? Aí mostrou até o exemplo do cidadão, aqui mesmo em Fortaleza, que ele começou vendendo 10 quentinhas por dia, e hoje ele vende 50 quentinhas. E que, de uma certa forma, também as redes sociais ajudam bastante. Aí você divulga, né, o teu trabalho, né? Hoje as pessoas abrem um empreendimento, já bota ali no Instagram, já bota no Facebook, já põe nos grupos de WhatsApp. Né? O namorado da minha filha, ele saiu do exército e abriu um botecozinho para ele, né? Ali no bairro Fátima, onde ele mora. Ele faz a divulgação, agora está fabricando bolo, aí sempre chama uma pessoa para animar a noite, final de semana, aí tem um baiãozinho de 2, tem um espetinho. Então ele está, através do empreendedorismo, está se reinventando, né? Muitas coisas que aconteceu mesmo nessa pandemia, que de uma certa forma veio para abrir os olhos da humanidade, né? Sobre o nosso verdadeiro papel. E diz assim, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos a melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariavelmente com a luz da cooperação e do suprimento. Então, o que a gente faz aqui no Centro Espírita Boa Nova, uma vez por mês, que agora não é mais um sopão solidário, agora a quentinha solidária, né? É o almoço, agora a quentinha, né? Aí as pessoas vêm, né? Essa comunidade pobre aqui, aos arredores aqui do bairro Santa Luzia, do bairro
Maratuã, uma vez por mês vem se deleitar, né, nesse auxílio fraterno, né, e que de uma certa forma é um trabalho, vamos dizer, que engrandece nós, que somos espíritas, que somos cristãos. Né? A gente... Uma observação. Esse mês nós distribuímos 85 quentinhas. A proposta é chegar a 100. E a proposta também na próxima distribuição, a gente dá meia hora de alimento espiritual a essas pessoas. Porque não virão muita gente, porque vem o chefe da família, certo? Vamos dizer, uma família tem 4, 5 pessoas, vem o responsável e leva as 4, 5 quentinhas. Então dá para a gente fazer a evangelização, dar o alimento espiritual primeiro e depois distribuir o alimento material. É um trabalho louvável que a Casa Espírita, que o Centro Espírita Boa Nova faz. Né? Já são muitos anos, né, esse trabalho de auxílio, de ajuda, né, porque ali, uma vez no mês, você pelo menos vai saciar a fome, né, daquelas pessoas mais necessitadas. A Casa está tendo, o Centro Espírita também está fazendo a campanha do agasalho também. Nossa, mas vai ressaltar que nós também estamos fazendo um trabalho lá na comunidade espírita, se a gente faz todas as quartas-feiras. A gente dá meia hora de alimento espiritual e depois a gente distribui sopa ou leite. Tinha quarta-feira que era sopa e leite, mas agora diminuiu a produção de leite, a gente não conseguiu mais o resíduo para alimentar o gado. Aí diminuiu a produção, está sendo só sopa. Até que apareceu leite de novo. E está sendo muito interessante. Interessante. Você falando aí, eu lembrando, a Rádio Boa Nova tem um programa chamado Manhã Boa Nova. Eu sempre escuto esse programa. Às sextas-feiras tem a participação do André Figueiredo, que é aquele jornalista Da Globo, né? E ontem ele estava falando sobre isso, né? E assim, com
verdade, Clebinho Santos. Existem essas almas benevolentes, né? Nós temos também o Nicholas, isso. Nicholas Winston, mais ou menos assim, isso, exatamente. Exatamente. E essas crianças, né, judias são adultos, né? Já passaram dos seus 70, 80 anos, né? Porque ali a Segunda Grande Guerra foi de 1939 até 1945, né? Foram quase 6 anos aí, história triste, né? da humanidade. E falando aqui também que nós vivemos hoje também, o governo tem o auxílio, né? O Bolsa Família e outros aí, auxílios aí que já dão ajuda. A gente que anda muito, tem uma família ali que eu conheço, lá no bairro Fátima 1, você até deu um sofá, você deu um sofá, rapaz, essa família é um casal e mais 5 garotinhos, Clebinho, tudo escadinha, rapaz. Eles vivem em condições subhumanas. E aí agora, esses dias eu encontrei o casal, e eu disse, rapaz, como é que o sofá está dando certo? Dá. Eles fizeram, é o sofá-cama, né? Eles dormem tudo em cima, né? E tem outros que dormem de rede. E aí eu, conversando com eles, rapaz, eu perguntei, aí, a tua esposa, ela fez a laqueadura tubária, ela é ligada? Eu disse, não, ela tomou um anticoncepcional que o governo dá, que a Secretaria de Saúde dá. Aí eu fico me questionando, porque é tudo escadinha, é tudo pertinho ali, uma novinha tem 3 anos de idade. Aí ele dizendo, rapaz, eu tô achando que ela está grávida, porque ela vai fazer o teste aí para saber, né? Aí imagina aí, vem um cesto, né? E eles recebem aí ajuda não só do Centro Espírita, mas como também outras instituições dão cestas básicas a ele. Tem o CRAS aqui, também que eles têm cestas básicas que eles fazem distribuição, né, nas comunidades mais necessitadas, né? Então, o auxílio, né, como diz aqui o capítulo 23 do livro do Emmanuel, ele nos conclama, né, ele nos faz refletir, né, acerca da importância, né, da prática da caridade. Muitas vezes a caridade material, mas também aliada ali à caridade moral, né, porque não é tão bom, muitas vezes, Valdênia, você ajudar uma pessoa, né, que às vezes um irmão teu ali que está passando por uma dificuldade, né, muitas vezes a pessoa não tem a quem recorrer, meu Deus. O cara que se aproximou de mim, rapaz, eu já abordei um bocado de gente aqui, eu peça um, peça outro. Aí eu vi que você vai me ajudar. Disse, rapaz, e o que é que tu está precisando mesmo? Rapaz, um arroz, uma lata de óleo, né? Aí ele queria partir mais, rapaz, eu não tenho mais dinheiro não, rapaz, aqui. Ele queria ainda 1 quilo de carne ainda, Clebinho. Ainda dei ainda uma linguiça toscana a ele. Eu acho que deu para saciar a fome lá. Ele mora aqui no Morro do Urubu. Morro do Urubu, pertinho aqui onde está sendo construído aqui o Atacadão São Mateus, né? Porque se a gente for pensar assim, em várias oportunidades, você está sendo injusto porque a pessoa realmente está necessitada. Você não vai conseguir, se realmente não conhecer a origem da pessoa e saber, não tem como saber o que vai fazer com a sua doação, a sua caridade. Então, se a gente abre de coração. A gente que está na rua todo dia, a gente se depara muitas vezes também com aqueles que pedem, mas que pedem muitas vezes para sustentar aquele vício. Um alcoólatra, um drogado, a gente se depara muito, principalmente aqui na Feira Livre, viu, Cássio? Tem demais, tem os irmãos viciados, os alcoólatras, os drogados. Aí eles se aproximam de você, rapaz, me dá aí R$5. Diz, para que tu quer esses R$5? Para não tomar ali uma dose de cana. Diz, rapaz, não dou não, mas se você quiser uma merenda ali, eu pago um caldo para você, eu pago ali um pedaço de pastel, um copo de café, um suco.
mas eles não querem, né? Eles querem o dinheiro para comprar a pinga, a cachaça, que é para sustentar o vício, né? Mas são nossos irmãos também, né? E você falou em Alcoólicos Anônimos, eles fazem um trabalho lindo, né? Um trabalho lindo, 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 lindo. A gente que também faz parte, eu faço parte também de Alcoólicos Anônimos, já tenho 25 anos de sobriedade contínua e falo para vocês que é muito gratificante fazer parte daquela irmandade, né? Isso é um programa de 36 princípios, né? Os 12 passos para a recuperação do alcoólatra, as 12 tradições e os 12 conceitos de serviço mundial. Isso, isso, né? E é um trabalho puramente espiritual. Quando eles criaram a instituição Alcoólicos Anônimos, lá na cidade de Akron, né? Estado de Arizona, eles criaram aquela instituição ali puramente espiritual. É tanto que o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, Santos, fala que é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si as suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver um problema comum que é o alcoolismo, né? Aí diz, não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum partido político, nenhuma organização ou instituição, né? É autossuficiente graças às contribuições voluntárias dos companheiros, né? Um dia a gente vinha de Fortaleza com um evento e o Simar vinha com a gente. Ele deu uma verdadeira aula de AA para nós. Falou dos fundadores, né? Eu sei que ele falou muita coisa. Simar, assim, dois cidadãos são dois missionários do bem, da luz. São espíritos evoluídos que desceram para fundar esse programa. Porque ele falou tanta coisa boa. Então, verdadeiramente. A história de Alcoólicos Anônimos é muito bonita, viu? E eles criaram lá no interiorzinho dos Estados Unidos, né? E hoje funciona em mais de 120 países. Né? A oração da serenidade de Alcoólicos Anônimos é a oração, a autoria de São Francisco de Assis, que fala, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Aí pegaram essa oração, que é de São Francisco de Assis, e colocaram, né, todo o início da reunião de Alcoólicos Anônimos, Clebinho, é recitada a oração da serenidade, né? Eles convidam, né, as pessoas a ficarem de pé e recitar a oração da serenidade. Aí o lema do AA é só por hoje. Só por hoje o Alessandro não ingeriu nenhum tipo de bebida que contém álcool. Aí de 24 em 24 horas eu já estou com 25 anos de sobriedade, caminhando para os meus 26 anos de sobriedade contínua, né? E uma outra vitória também que eu consegui usando os 12 passos de AA foi o tabagismo. Eu era fumante. Não conseguia deixar de jeito nenhum, viu, Acácio? Fazia de tudo. E aí, usando o programa de recuperação de AA, eu consegui também deixar o cigarro. Exatamente isso que eu ia falar. Que você fala dos 12 passos que é utilizado lá, mas os 12 passos ele pode ser utilizado para qualquer Pode. vício, qualquer necessidade que você tem, né? E ele é muito interessante por isso, porque é algo realmente muito espiritual. Você aceitar que você é importante diante daquilo é um dos primeiros passos, é isso? Um dos passos, como eu posso dizer, importantíssimo isso. Exatamente. Aceitar que você é importante e o tempo todo você precisa de ajuda. Exatamente. Existe um ser superior a você e só esse ser pode te auxiliar, né, a vencer aquilo que você se assume diante daquilo que é potente, pequeno. Você não consegue fazer isso só, né? Então, os 12 passos de AA é muito, muito interessante. E até por isso que pode ser utilizado para qualquer coisa, qualquer vício, qualquer dependência, vamos dizer assim. E quando o alcoólatra ele decide ingressar na Irmandade, ele recebe uma fichinha amarela ali. Aquela ficha amarela de ingresso. Aí passou os 3 meses, recebe uma ficha de 3 meses, simbólica, né? Ficha azul. Aí passou a de 3 meses, ele recebe a de 6 meses, 9 meses, depois 1 ano. Aí quando ele recebe a de 1 ano, é de ano em ano. Aí de ano em ano ele vai recebendo uma ficha, né? É um trabalho lindo, né, que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos faz. E também, paralelo ao AA, também existe o NA, que
que é o Narcóticos Anônimos, também, que é um trabalho igualzinho, né? Mesmos princípios de Alcoólicos Anônimos, né? E voltando aqui ao nosso tema, né? Falando aqui do livro do Emmanuel, né? O auxílio, né? Quando você auxilia o teu irmão, né? Quando você presta ajuda ao teu irmão, né? Independente da necessidade que ele esteja passando, né? Jesus, quando esteve na terra, o mesmo ele não criou religião nenhuma, ele veio dar o exemplo através do amor, né? Nos seus mais de 3 anos de andanças, né? de pregação, ele jamais criou dogmas, ele jamais criou regras, ele apenas veio mostrar o exemplo. E através daquele exemplo, né, que ele veio nos dar, né, ele nos pediu para que a gente fizesse o bem às pessoas. Ser benevolente, ser caridoso, amparar. A diferença entre amparar e auxiliar, quase a mesma coisa, né? Quando você ampara, aí você está ajudando, né? Auxiliando também, né? Pondo em prática a lei do amor, né? Eu gosto muito do trabalho de um líder espiritual indiano, né? Ele veio para a América no início de 1910, ele veio trazer a yoga, até emprestei o livro, o Erickson, Paramahansa Yogananda, um trabalho muito lindo, muito bonito dele. E ele criou uma instituição que ainda hoje existe, né, fez 100 anos agora lá na Califórnia, a Self-Realization Village, uma instituição linda, né? Lá é tipo um monastério. E aí lá eles prestam essa ajuda humanitária, né? E esse trabalho do Yogananda Paramahansa, né, tem vários livros que o mesmo escreveu. E um dos livros que é clássico dele, Autobiografia de um Yogi, ele conta, né, toda a trajetória dele, quando ele veio para a Índia, a missão especial que ele tinha, né, de trazer a yoga para o Ocidente, para mostrar para os ocidentais, né, que a yoga é uma ciência que visa o trabalho, né, interior, visa o crescimento moral, o crescimento espiritual. E ele era um Kriya Yogi, porque são diversos tipos de yoga, Clebinho, né? E ele era um Kriya Yogi, que através do trabalho de respiração ele consegue chegar, né, a um estado de... Não como o Buda, né, que o Buda conseguiu chegar ao Nirvana, né, mas é um trabalho bem legal, bem interessante o trabalho do Yogananda, né? E ele também falava muito, né, da yoga de Jesus. Falava que Jesus, né, existe um período em que as escrituras não mostram, mas que Jesus ele andou muito ali pelo Oriente, ali, ele andou pela Índia, ali pelo Himalaia, né? E a gente sabe que essas almas nobres que sempre descem à Terra, né? Buda foi uma alma nobre, Jesus, o maior entre os maiores que já pisou aqui na Terra. Eles vêm com a missão, né, de passar pouco tempo aqui entre nós, mas a vinda deles já causa uma revolução global. Não é à toa que, quando Jesus esteve entre nós, né, tanto que antes de Cristo e depois de Cristo, né, houve uma divisão de águas, né? E que ele deixou o trabalho dele, deixou o legado, como o Acácio costuma falar, né, que é um tratado de sociologia cósmica, o Evangelho de Cristo, né, e que se a gente realmente, né, pôr em prática no nosso dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, né, Acácio? É muito difícil, né, a gente seguir à risca, né, mesmo fazendo tudo o que ele pediu, até porque a gente é imperfeito, né, a gente é humano e é falho. A gente ainda tem muito que trabalhar esse nosso interior, né? Mas ele deixou o legado, pediu para que a gente, né, disseminasse amor por onde a gente passasse, né? E esse capítulo, a parte aqui do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né, dizem até que Emmanuel já reencarnou, já está aqui entre nós. Dizem que é no interior de São Paulo, ele já deve estar com seus 15, 16 anos de idade.
Ele reencarnou. Ele ainda não teve o despertar, né? Mas dizem que ele veio com a missão. A missão dele ainda não foi dada a ordem ainda dele ter o despertar, né? Mas, né, foi um espírito que, na trajetória dele, né, para quem conhece, né, sabe que no livro Há 2000 anos fala que lá na época de Cristo ele era Públio Lentulus, que era um senador romano, que tinha ainda a arrogância, tinha ainda o orgulho, né, pelo título que ocupava, senador romano, mas aqui a sua esposa, a Lívia, né, já tinha mais o coração mais lapidado, né? Tanto que depois que Cristo foi crucificado, que os apóstolos, né, foram aos 4 cantos do mundo pregar o Evangelho de Cristo, né? Diz que 50 anos depois, né, parece que ele reencarna como um escravo, para pagar aquilo que ele fez, né, como senador romano. Ele experimentou viver como escravo. Daí a importância, né, da gente buscar através do auxílio, buscar através do amparo, né, ajudar ao nosso próximo, ajudar o nosso semelhante. Então restando 2 minutos, eu deixo aqui o espaço aberto para perguntas, né, se você fazer alguma pergunta. Carlinhos, quer perguntar alguma coisa? Agradeço a todos pelo silêncio, né? E amanhã estaremos na rádio, né? Eu e o Acácio, né? Prestarei o auxílio a ele e serei entrevistado no segundo momento, né? Então, matar 2 coelhos numa cajadada só. Agradeço a todos pelo silêncio e convido o nobre irmão Acácio a proferir a prece final. Você mesmo.